surgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam muito longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para fora. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que estão aqui na matriz podem sentar um instante.
Queridos filhos, ao olharmos este trecho do Evangelho, nós temos detalhes por demais importantes que, quando não são lidos a partir da ótica de Deus, parecem vazios e sem sentido. Mas vejamos, aqui estão os discípulos logo após o fato da ressurreição, ou seja, ainda não estava muito claro para eles que o Senhor está no meio deles. Como também pode ser para muitos de nós que não está claro que Jesus está. Não esteve, Jesus está. Não só faz memória, mas está no nosso meio. Então precisamos ter isso muito claro para nós. Jesus não nos abandona. Ele está no meio de nós. Vemos que mesmo nesta situação escura e ainda sem muito entendimento, Pedro é uma liderança. Tanto que ele diz, vou pescar, e os discípulos, vamos com você. É muito significativo eles estarem numa barca. A barca que sabemos, somos nós, a igreja. É escuro. E porque é escuro e não tem Jesus, não pescam nada. Ou seja, mesmo que tenhamos uma organização, mesmo que respeitemos algum tipo de disciplina, se nos falta Jesus, não iremos cumprir a nossa missão. O que faz um pescador? Pescar. Mas se não temos Jesus, a nossa pesca, a nossa missão não será bem executada. Precisamos de Jesus. E vejamos que não é de maneira nenhuma, uma coincidência o fato de Jesus aparecer pela manhã. Por quê? Porque Jesus é o sol que deve clarear a nossa noite. E quando Jesus está presente, quando Jesus com eles fala e eles ouvem Jesus, aí sim acontece a pesca. Aí sim a missão acontece. Por quê? Porque não se realiza a missão na barca da igreja sem a presença de Jesus. Necessitamos dele. É por isso que necessitamos alargar os ouvidos do nosso coração para ouvir o que Jesus tem a nos falar. Depois nós vemos que, ainda tomados pelo espanto, eles com Jesus vão ceiar. É assim que Jesus deseja estar conosco. Onde tem Jesus, não tem miséria. É significativo também a quantidade de peixes que eles apanharam. Aqui, esta quantidade de 153 representa todo o povo conhecido da época, ou seja, na barca de Jesus, nas redes de Jesus, tem espaço para todos. É por isso que ela não se arrebenta. Por quê? Porque a pesca acontece porque se obedece a Jesus. Vejamos que eles, ao chegarem na praia, encontram ali pão e peixe assado. Jesus outrora havia multiplicado o pão e o peixe, confirmando de novo que quando ele está presente, não há carestia, não há necessidade, não há miséria. Em Deus sempre há espaço para ver a abundância. Não confundamos abundância com desperdício. Em Deus também não há desperdício. Em Deus há abundância. Depois vemos a confirmação de Pedro. Se Pedro já sabia da sua missão, já tinha assumido a sua missão, ainda não tinha totalidade da sua missão como aquele que seria agora o guia da igreja. Tanto é que vemos Jesus perguntando a ele 3 vezes. Entendamos, se formos pegar o texto no original, não existe uma única palavra para amor. No português existe uma única palavra. Falamos amor para o amor entre homem e mulher, amor, o amor fraternal, falamos amor, amor entre nós e Deus. No original da Bíblia, não. Existem 3 palavras para falar amor, e cada uma delas significa um tipo de relação que deve ser estabelecida. O amor entre homem e mulher é o eros, né? O amor que devemos ter entre nós
é o filia, né? Ou como gostam de dizer os italianos, o fratelli. É o amor que deve existir entre os irmãos. E o amor que deve existir entre nós e Deus é o ágape. Para entendermos a pergunta, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde a Jesus: Senhor, eu te filia. É por isso que Pedro fica triste quando Jesus, pela terceira vez, pergunta. É fato que Pedro tinha sim um amor muito grande pelo Senhor, mas ele não entendia a profundidade da resposta que Jesus dele esperava. Aí na terceira vez, porque são judeus, sabe que o judeu, quando diz 3 vezes a mesma coisa, é para confirmar mesmo, né? É como uma chancela, um carimbo, uma assinatura que testifica aquilo que foi dito. Ao perguntar pela terceira vez, Pedro entende. Sim, Senhor, tu sabes tudo. E é isto mesmo, minha gente de Deus, nada se esconde. Dizia ontem que muita gente talvez já esteja acostumado nas relações que estabelece no dia a dia, mascarar, esconder, mentir, mas com Deus não adianta. Dele nada se esconde, Ele sabe tudo e por isso sabe que eu te ágape. E Pedro então entende a sua preciosa missão. E temos hoje no Santo Padre, o Papa Francisco, a mesma autoridade de Pedro. Por isso, queridos filhos, a provocação deste terceiro domingo da Páscoa é para que entendamos o nosso papel nesta grande barca que é a Igreja. Que obedientes aos nossos pastores, possamos todos, ovelhas e pastores, caminharmos guiados pela única luz que nos interessa, Jesus. Ouvindo a única palavra que deve nos mudar, a de Jesus, o seu Evangelho, para desta maneira fazermos com que a Igreja agrade unicamente a Ele, nosso Mestre e Senhor, nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. É por isso, queridos filhos, que Jesus insiste conosco que precisamos tomar a nossa decisão. Não dá para querermos ter um pé em cada barca. Então pulemos para a barca de Jesus. Nos sintamos acolhidos nesta barca e façamos com que ela seja sempre orientada e guiada por Ele, que é o nosso grande farol. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!